nos faz livre. 我们来欢庆那个使我们自由的神。瞎眼看见，你要
感谢你赐给我们自由。 Te engrandecemos, Jesus, 我们靠着耶稣基督， porque Tu és digno. 因为你是配得的。 E é nesse Deus que nos deu liberdade 谢谢你让我在基督里有这样的自由。 que nós queremos construir as nossas vidas. 我们要来建造我们的生命， Queremos construir todos os dias o nosso presente, o dia que se chama hoje em Ti. 主啊，我们谢谢你给我们今天，让我们每一天来建造主的生命在我们里面。 Rendemos a Ti toda a nossa adoração. 主啊，我们把我们这些的敬拜献给你。 超越我们所有所创的一切，超越我们献上一切的赞美，超越我们口中每一个呼吸，活着为你。耶稣生命高过世上的一切，耶稣我们生命唯一的拯救，超越我们口中每一个呼吸，活着为你，活着为你，圣洁无人能够像你，谁能与你相比？开我眼前你的作为，显明你自己让我贴近你心，引导我脚步在你爱中前行。Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Queremos construir os nossos dias no Senhor. 我们要在耶稣基督里来建造生命。 Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu
cada dia em Ti, Senhor. A começar por hoje. 我们从今天开始， E no dia que se chama hoje, nós queremos responder ao Seu convite. 就是今天我们要回应主你的邀请， E queremos deixar o Senhor Jesus encher as nossas vidas. 我们来让主耶稣来充满我们的生命。 Pode nos encher, Senhor. 主啊，你来充满我们。 山山的儿子，他生命和他爱来围绕你，让他充满你心，使你人满足，让他能放你一切挂虑，赏赐平安的生命，降临在你生命中，使你完全。让神的儿子以他生命和他爱来围绕你，让他充满你心，使你脸满足，让他能负你一切挂虑，赏赐平安的生命，降临在你生命中，使你完全。耶稣，主耶稣，就充满我们。耶稣，主耶稣，就充满我们。Deixa Jesus encher sua vida com seu Espírito e seu amor. Encher seu coração de gozo e louvor. Deixa Jesus cuidar das coisas que te fazem infeliz, e andarás do modo como a Bíblia diz. Jesus, oh Jesus,
Continue cantando ao Senhor. Clame a Ele, venha me encher nesta noite. 继续向神来祷告，说主啊，充满我，今晚你就在充满我，继续向神 Ele 呼求。 está aqui te aguardando. 充满我们，耶稣，主耶稣，就充满我们，就充满我们。哈利路亚！主啊，我们渴慕就是你来充满我们。 Senhor, nós ansiamos que o Senhor venha nos encher. 主啊，我们这几天来就是要更多来认识你， Esses dias estamos aqui para te conhecer mais, 更多的美善来充满我们。 para que mais da tua bondade venha nos encher. 我们需要你的救恩， Precisamos da tua salvação. 我们需要你的爱来充满。 Precisamos ser enchidos pelo teu amor. 你是那么的爱我们， O Senhor nos ama tanto. 只有你的爱能满足我们的心， Só o teu amor satisfaz o nosso coração. 只有你的爱能让我们来安息， Só o teu amor nos dá descanso. 只有你的爱能带来给我们一个真正的喜乐， Só o teu amor nos dá a verdadeira alegria. 只有你的爱能吸引我们 Só o teu amor nos atrai, 更多来亲近你，来信靠。 nos atrai para estarmos mais perto e confiarmos mais em ti. 亲爱的圣灵， Querido Espírito Santo, 我们欢迎你， és bem-vindo aqui. 欢迎你就厚的将基督的爱浇灌在我们每一个人的心灵当中， Derrama abundantemente do amor de Cristo nos nossos corações, 让我们每一个人 para que todos nós 在今天晚上都满满的饱足你的爱， possamos ser cheios do teu amor hoje à noite. 让你的爱来改变我们， Que o teu amor venha nos transformar, 让你的爱来激励我们， que o teu amor venha nos motivar, 也让你的爱进入到我们的家中，来带来最大的祝福， que o teu amor entre nas nossas casas, nossas famílias e nos abençoe. 来带到我们每一天工作的生活中。 Nos leve para os nossos ambientes de trabalho. 我们来个地方，就是要流露你的爱。 Nós estamos lá para demonstrar do teu amor. 谢谢你， Obrigado. 我们没有爱，我们自己没有爱， Nós, por nós mesmos, não temos amor. 所以我们需要你从你那真实、永远的爱来充满我们， Precisamos ser cheios do Senhor, que tem o verdadeiro amor, 让我们知道怎么爱你，也彼此相爱。 para que saibamos como amar o Senhor e uns aos outros. 谢谢耶稣， Obrigado, Jesus. 欢迎你继续借着你的灵动工在我们的身上， Que o Senhor continue a agir por meio do teu Espírito entre nós. 让你得到最大的荣耀， Que o Senhor receba toda a glória. 让你的救恩，让你带来的医治、释放、恢复，就充满我们每一个人。 Que a tua salvação, a tua libertação e cura venha encher cada de nós. 谢谢你， Obrigado. 奉耶稣的名， Em nome de Jesus. 阿门，阿门，哈利路亚。好，请坐。我们请毛利文牧师来带领我们今天晚上的信息。 Pedimos para que o pastor Mauriva nos conduza na mensagem de hoje. Nós estamos no melhor lugar do mundo, 我们现在是在全世界最美好的地方， a presença de Deus. 就是神的同在。
É o melhor lugar para se estar. 你有神同在的地方，就是最美好的 É 地 na 方。 presença de Deus que nós somos abastecidos, fortalecidos, abençoados. 就是在神的同在里，我们被充满、被满足、被供应、被更多有力量。 Esse não é apenas um acampamento, esse é o momento de encontro com Deus. 这不是只有一个退休会，是一个遇见神的时刻。 Amém? 阿门。 Vamos orar? 我们继续来祷告， Coloca a mão assim no seu coração aqui. 将你的手放在你的心上。 Diga assim, querido Deus, 亲爱的神，跟我一起说，亲爱的神， meu coração se abre para o Senhor. 我的心向你敞开， Estou pronto para te ouvir falar. 我已经准备好来听你向我说话， Fala comigo, 请你向我说话， em nome de Jesus. 奉耶稣的名， Amém. 阿门， Glória a Deus. 阿门。 O texto básico é Joel 2. 我们今天的基本的经文也是在约珥书， Vamos ler do versículo 12, onde paramos no 11, vamos ler a partir do versículo 12那我们今天晚上从12节开始 até o versículo 27. 到27节，我们是不学的。好，我们打开自己的圣经好不好？约珥书第2章的12节，我们一起慢慢的读。我们就一起来读哈。来，耶和华说：虽然如此，你们应当禁食、哭泣、悲哀，一心归向我。你们要撕裂心肠，不撕裂衣服，归向耶和华你们的神，因为他有恩慈，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾，或者他转意后悔，留下余福，就是留下献给耶和华你们神的素祭和奠祭，也未可知。你们要在西安吹角，分定禁食的日子，宣告严肃会，聚集众民，使会众自洁，招聚老者，聚集孩童和吃奶的，使新郎出离洞房，新妇出离内室，侍奉耶和华的祭司要在廊子和祭坛中哭泣，说：耶和华啊，求你顾惜你的百姓，不要使你的产业受羞辱。列邦管辖他们，为何容列国的人说他们的神在哪里呢？耶和华就为自己的发热心，连续他的百姓。耶和华应允他的百姓说：我必赐给你五谷、新酒和油，使你们饱足。我也不再使你受列国的羞辱，却要使北方来的军队远离你们，将他们赶到干旱荒废之地。前队赶入东海，后队赶入西海，因为他们所行的大恶，臭气上升，腥味腾空。地图啊，不要惧怕，要欢喜快乐，因为耶和华行了大事。田野的走兽啊，不要惧怕，因为旷野的草发生，树木结果，无花果树、葡萄树也都效力。西安的民啊，你要快乐，耶和华你们的神欢喜，因他赐给你们合宜的秋雨，为你们降下甘霖，就是秋雨、春雨和先前一样。禾场必满了麦子，酒榨与酒榨必有新酒和有盈溢。我打发到你们中间的大军队，就是黄子、蓝子、马扎、前宠，那些人所吃的，我要补还你们，你们就多吃而得饱足，就赞美为你们行奇妙事之耶和华的神的名。我的百姓永远不致羞愧。你们必知道我是在以色列中间，又知道我是耶和华你们的神，在我以外并无别神。
我的百姓必永远不致羞愧。 Amém? Amém. Vamos ler o mesmo texto em português, do 12 até o 27, todos juntos, os que sabem português. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração, não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de amor leal. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez ele volte atrás. Arrependa-se e, ao passar, deixe uma bênção, ofertas de cereal, ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, consagrem o jejum, convoquem uma assembleia sagrada. Reúna o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva do seu aposento. Que os sacerdotes que ministram diante do Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não entregues a tua herança ao desprezo e à zombaria entre as nações. Porque diriam entre os povos: onde está o Deus deles? Então o Senhor mostrou zelo pela sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou enviando para vocês trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. A sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará, ele tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se, o Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens do deserto estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois ele dá a vocês as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele envia a vocês muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo e os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensar vocês pelos anos das colheitas que os gafanhotos destruíram, o gafanhoto migrador, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até se saciarem, louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A conclusão desse texto se dará amanhã, 这一段的经文的结论是明天 que fala exatamente do tema desse acampamento, 会讲到我们这个退休会的主题， que é o derramamento do Espírito Santo. 就是圣灵的充满浇灌。 E o derramamento do Espírito aconteceu lá em Jerusalém, 我们知道这个圣灵已经降临在这个耶路撒冷 para se cumprir esta palavra profética. 就是来应验这一段的预言 Por isso é necessário que entendamos 所以我们需要来明白 que para receber esse empoderamento do Espírito Santo, 要来领受圣灵的充满这个大能。 em primeiro lugar, 第一点， precisamos viver para o nosso futuro. 我们需要盼望将来， E o nosso futuro é a volta de Jesus. 我们的盼望将来是什么？就是耶稣的再来。 Nós vivemos para receber Jesus. 我们今天就是为了主耶稣的再来。 Jesus virá lá na glória para nos levar consigo 耶 mesmo. 稣他会有荣耀的降临来带我们
到他的荣耀里。 Todos nós vivemos para o futuro. 所以我们现在的生活是为了将来的荣耀， Porém, antes de alcançarmos o futuro, 但是我们还没有到荣耀的时候， antes de Jesus voltar, 耶稣还没有再来的以前， nós temos um processo. 我们有一个这里生活的过程， É o nosso momento presente. 就是我们现在的实况 Esses versículos falam do presente, 这些的经文就说到我们现在要怎么生活 do que Deus está fazendo na vida do seu povo. 神要在现今怎么在他的百姓当中来运行， E naquele momento ele falou através do profeta Joel. 然后他就透过约先知来说话 Aqui na Pão da Vida de São Paulo, ele fala através do seu servo Shang. 在我们灵粮堂，他是借着什么张牧师向你们说话 Lá em Santo André, ele fala através da minha pessoa. 在我们圣安德烈的教会，神就借着我来向教会说话。 Em todas as partes do mundo, Deus continua falando. 那其实，在世界各地，神继续兴起他的仆人来代言。 E há um conselho na Bíblia, lá em Apocalipse, que diz: 这个在启示录那里有一段经文说： Quem tem ouvidos, ouça. 有耳可听的就应当听， Quem tem ouvidos, ouça. 你有耳可听的就应当听。 Ouça o quê? 听什么？ O que o Espírito diz à igreja. 听圣灵要向我们所说 O 的。 que o Espírito Santo está falando. 圣灵在说什么？ O Espírito Santo é a pessoa que fala conosco, 这个圣灵是一位神来向我们说话， que nos leva até Jesus, 他带领我们来到耶稣面前 que nos ensina a paternidade de Deus. 来让我们来认识天父的爱。 Por isso precisamos desse empoderamento do Espírito 所以我 Santo. 们需要圣灵浇灌的能力。 Por isso que não existe crente sem o Espírito Santo. 所以没有圣灵是不可能活出一个真实的基督的生活。 A Bíblia diz: quem não tem o Espírito do Senhor, esse tal não é dele. 圣经讲说，如果一个人没有圣灵在他里面，他就不是神的儿子。 Foi o Espírito Santo que falou com a Lília sobre alguém aqui nesse acampamento. 我相信， Foi o Espírito Santo que falou com a Lília sobre alguém nesse acampamento. 就刚才就是圣灵透过力量来向我们当中人说话。 Mas esse alguém não é qualquer um. 这个是谁？不是随便的一位。 É uma pessoa que tem que encaminhar a sua vida para o futuro, 这个人就是你要决定，你现在要准备将来， mas que precisa ter um momento presente, 但是你现在呢，要决定你怎么 uma 好好的 decisão. 活，就是神在你的生命中。 Nesse texto de Joel 2, de 12 a 27, 这段经文从这个约珥书第2章12到27节， logo no versículo 12, 就是从12节开始， usa o verbo voltar. 他这句话就是什么？你们要归向我。 Agora, porém, declara o Senhor: 耶和华如此说， voltem-se para mim de todo o coração. 你们要全心的归向我。 Jesus vai voltar no futuro, 耶稣将来要回来， mas agora no meu momento presente, eu tenho que me voltar para 但 Deus. 是在我现今的时候，我的心要归向神。 Como o pastor Chang falou de manhã, 就像张牧师早上讲的， Deus fala comigo através da Bíblia. 神借着圣经来向我说话。 E a leitura da Bíblia faz uma leitura da minha vida. 但是当你读圣经的时候，圣经在读你的生命。 Jesus vai voltar no futuro, 耶稣将来要回来， mas agora eu preciso me voltar para Deus. 但是我现在我的心要归向神， Esse é o momento presente. 就是今天我要做的。 No outro versículo fala o mesmo verbo. 我们另外一节是一样的，同样的意思。 Rasguem o coração, não as vestes. 他说你要撕裂心肠，不是撕裂衣服， Voltem-se para o Senhor. 归向耶和华你的神。 É uma mensagem de arrependimento. 这是一个悔改的信息。 Lembrem-se que Joel não está falando para um povo ímpio. 你知道约珥不是在讲给这个外邦人， Joel não está falando para os sírios ou assírios ou babilônicos. 他不是讲给巴比伦、这个叙利亚还是其他的国家的百姓。 O Espírito Santo, através de Joel, está falando com a sua igreja. 圣灵借着约珥是向他的教会来说话。 O povo de Deus tem que se voltar para Deus. 神的百姓要常常来归向神， Nós temos que nos voltar para o Senhor. 我们都要回转归向神。 E o profeta fala pelo Espírito Santo. 然后圣灵借着约珥来讲出来， Jejuns, orações, confissão de pecados, quebrantamento de coração. 所以你们要禁食，要哭泣，要悲哀，要在那边痛哭。
Quando o Espírito Santo fala, rasguem o coração, não as vestes, 然后圣经讲说，你要撕裂心，不是外衣。 ele está falando que Deus não se agrada de rituais religiosos, 神不喜悦你外表有很多宗教的行为， porque os sacerdotes rasgavam a roupa 因为当他们 sacerdotal, 以前伤心的时候，自私就撕裂衣服， choravam na presença das pessoas, 然后在大家的面前在那边哭泣， mas o coração estava fechado. 但是里面心是刚硬的。 E Deus fala, rasgue o seu coração. 神说你不要，你要撕裂你的心， Eu não quero o seu ritual, 我不要你的外表的行为 eu，não quero sua roupa rasgada, 我不要你撕裂你的衣服， eu não quero que vocês aparentemente sejam crentes, mas no interior não tenham o coração 我 fechado. 不要你做一个外表的基督徒，那里面不是真实的基督徒。 Nesse momento presente, 今天的时刻， Jesus está esperando 耶稣在等候你， que eu e você se volte para Ele. 你我的心都完全的归向他。 No futuro, Jesus virá, 耶稣将来会再来， mas no presente eu tenho que me voltar para o Senhor. 但是现在我的心要归向神。 Quero relembrar para a igreja nessa noite a história de Jacó. 我要大家纪念来思想这个雅各的故事 Em um momento em que ele está voltando, 啊，有一个时段他是在回家， depois de 20 anos de vida distante do pai. 然后他20年的当中，他是远离父亲的家 Essa história é bem conhecida da igreja. 啊，这个故事大家都很熟悉。 É quando ele volta para encontrar novamente o seu pai. 就是当他要回来去见他父亲的时候， É parecida com a história do filho pródigo, 就像好像浪子回家一样， porque no nosso momento presente nós temos que nos voltar para Deus. 因为这个时刻是我们的要归向父亲的时候， Só nós mesmos sabemos o quanto estamos distantes. 只有你我知道我们离我们的父亲多远， Só nós sabemos o quanto nos distanciamos. 只有你我知道你离神多远。 Talvez por causa do trabalho, 你可能你很忙碌啊， dos negócios, 你为做生意啊， da busca pelo dinheiro, 你为了赚钱， da religiosidade, 你的外表的宗教行 dos 为 entretenimentos. 啊，你的享乐 Talvez para os jogos de videogame sejam mais reais do que Deus. 啊，就像我们的年轻人整天玩电玩，好像比较真实一样。 E ninguém pode forçar você a voltar para Deus. 没有人能勉强你回到神的面前， Só você pode se decidir. 只有你可以决定。 Alguns estão distantes de Deus por causa de problemas emocionais, 有的人是因为情感上的伤害远离神， decepções, 有的人是对神失望， alguma tragédia que aconteceu na sua vida, 还是你的生命中有发生一些悲剧， pessoas que desprezaram você. 还是有人轻视你， Talvez você se distanciou por causa disso. 可能你远离是为了这些原因。 Talvez algum jovem se distanciou de Deus por causa dos problemas com os pais, 有的人是因为跟父母亲的关系远离神， não se sentem amados, 有的人觉得我不被爱， e o amor é a essência da vida. 这些都是我们生命中很严肃的事情。 Eu não sei o que fez você distanciar-se de Deus, 我不知道什么事情让你远离神， mas eu sei que antes da volta de Jesus você tem que se voltar para Deus. 但是我一个确信就是耶稣嘛还没有回来以前，你要赶快回转归向 Rasgar 他， teu coração e não sua roupa. 撕裂你的心，不撕裂你的外衣， Voltar-se para o Senhor. 你的心归向神。 Essa história de Jacó está lá em Gênesis 32. 啊，雅各的故事记在创世纪的32章。 Depois do seu quarto ou durante a semana você pode pesquisar a história toda. 你等一下，到这个你的房间以后，你可以慢慢的去读 Eu vou apenas citar alguns pontos dessa história. 啊，我只是稍微提一下。 Jacó queria muito Deus. 雅各是很渴慕神的， Ele queria muito as bênçãos de Deus. 他紧紧抓住上帝的祝福， Ele queria muito que a sua vida tivesse sucesso, tivesse sentido, tivesse propósito. 他希望他的生命可以成功啊，有意义、有目的。 Ele acreditava muito nas tradições de Israel. 他也相信他们以色列人的传统， Ele sabia que o filho primogênito receberia bênção dobrada. 他知道长子有双倍的祝福， E ele queria muito as bênçãos. 所以他就是紧紧要去抢祝福。 Deus quer te dar muitas bênçãos. 你知道上帝要赐福你， Mas eu e você não temos que seguir as bênçãos. 但是你不是在追求祝福， Só temos que seguir a Deus. 你是要来
跟随神，不是跟随祝福 E。as bênçãos virão juntas, 你跟随神，祝福就跟随你， porque ele é Deus abençoador. 因为是神在赐福你。 Jacó amava tanto as bênçãos, 但是雅各是多么的爱慕这些祝福， mas ele não era o primogênito. 但是他不是长 O 子 primogênito era Esaú, o irmão dele. 啊，他长子是他的哥哥以扫， E ele entrou ali num complô com a mãe dele para enganar o pai. 然后他就跟他的妈妈串通了，一起来欺骗他的父亲。 E ele se vestiu com as roupas de Esaú e o pai dele não enxergava bem e ele enganou. Você conhece essa história? 啊，知道他的爸爸眼睛不好，他就穿他哥哥的衣服，假装是他的哥哥，就这样的骗了他的爸爸， E ele recebeu a bênção. 然后他领受了祝福。 E você tem recebido as bênçãos. 哎，你可能已经领受你的祝福 E você está feliz da vida. 哦，你说哦，我领受祝福，我很高兴啊。 Mas aí o irmão dele queria matá-lo. 但是他哥哥要杀他， Ele foi abençoado, mas agora gerou um problema com o irmão dele. 他抢了他哥哥的祝福，但是哥哥现在要杀他， Porque ele enganou o próprio irmão. Ele enganou o próprio irmão. 因为他欺骗了他的哥哥， E ele teve que fugir de casa. 所以他要离家出走。 Quantas pessoas fogem das suas casas? 多少的人离家出走？ Quantas pessoas, mesmo dentro de casas, estão fugindo dos seus problemas? 有的人是住在家里，但是呢，他在逃避他的需要面对的问题。 Quantas pessoas estão fugindo do próprio Deus? 多少人是在逃跑离开神？ Quantas pessoas estão fugindo de um confronto necessário? 很多人就是在避免冲突。 O que é um confronto necessário? 为什么是必须的冲突？ Aquela pessoa com quem você tem que conversar 就是那一个你必须要跟他谈话的 e 那一个 pedir 人， perdão 可能你要跟他说饶恕我， é um confronto necessário. 这是需要面对的事情 Aquela pessoa que você enganou, 啊，就是那个欺骗的人， você tem que falar com ela. 你真正要去跟他和好， É um confronto necessário. 这是需要面对的。 Você tem que voltar, 你要回上来去面对这个问题， pedir perdão 你要去说 e 饶恕 resolver 我， o problema. 就是真正解决这个问题。 Mas Jacó estava com medo de Esaú. 但是雅各惧怕以扫， E Esaú disse que ia matá-lo. 因为以扫说我要杀你， E ele fugiu do confronto. 他就离开了。 Demorou 20 anos essa fuga. 你知道吗？他逃离以后什么？20年后才回来。 20 anos que o irmão dele tinha ódio dele. 20年当中，他的哥哥心中是恨恶他。 Eu não sei quanto tempo eu ou você tem fugido de alguma coisa que Deus quer que eu resolva. 我不知道你我们去逃避一些神要你去面对的事情， Eu e você temos que fazer isso 我们都要去面对这些事情。 antes da volta de Jesus. 耶稣还没有回来以前，要赶快处理好； Ou antes que você morra. 还是你还没有死以前，要赶快处理。 O meu sogro ficou doente no hospital aqui em São Paulo 啊，我的岳父他生病的时候住在这个圣保罗的医院， há uns 15 anos atrás. 15年前。 E ele teve um problema com o pastor dele. 然后呢，他跟他的牧师有冲突过， E Deus mandou uma mulher lá de Minas Gerais 然后神就从那个米纳学来，就是个米纳学来就是米纳州哈那里呢差派一个女人， Minas Gerais em chinês é difícil. Quase não tem chinês lá em Minas, né? E ele mandou uma mulher lá de Minas Gerais, 然后呢，神就呼召一个在那边的一个女人， deu o endereço do meu sogro, 把我这个岳父的那个地址给他， como está escrito na Bíblia. 好像圣经所写的， Deus deu o endereço para Cornélio. 哎 Deus deu o endereço para Cornélio. 哎 Fugiu o nome do homem. É. Deus deu o endereço para o Cornélio onde Pedro estava. 哎，然后呢，就像一样，那神给这个哥尼说，你要去找彼得的，他住在哪里？你去找他。 Deus deu o nome para essa mulher, 然后呢，神就给这个女人这 o 个名字， endereço. 然后给她地址， Ela pegou o ônibus, 她就坐的这个公巴 foi lá para Ribeirão Pires, São Paulo. 啊，就到我们这个 Ribeirão Pires 圣保罗市 Meu 的。 sogro estava internado. 那我的岳父在住院， Câncer e problema do coração. 他是有癌症跟心脏病 E essa senhora chegou lá na casa da minha sogra 啊。然后呢，这个女人就到我岳母的家里， e disse: Deus me mandou aqui dizer 然后她说：“神差派我来向你说， que seu marido precisa perdoar uma pessoa. 说你的丈夫需要饶恕一个人， E ele precisa pedir perdão a essa pessoa. 他要去向他道歉 E essa pessoa é o pastor. 啊，他要去向这个人，就是他得罪了牧师。
他去向他道 com 歉， quem ele teve um problema. 因为他过去有冲突过。 E depois que ele perdoar, ele será curado. 然后他说，当他去饶恕的、去求饶恕的时候，他的病就会好。 Minha sogra foi até o pastor 然后我的岳母就去找牧师， com quem o meu sogro havia brigado. 就是我岳父跟他吵架过的牧师， Depois de muitos anos, 已经经过好几年、好几年的时间。 o pastor a recebeu e ficou surpreso. 当牧师接到这个信，他很讶异 E quando ela falou que o meu sogro estava doente, internado, 然后这个我岳母说，我的岳父他现在在住院，ele disse: Eu vou até o hospital. 然后这个牧师说我要去医院， Ele chegou até o hospital, 然后他去到医院， São Expedito, lá na Jacopêssego, lá em São Paulo, 哎 hospital 就 lá, 是在那个圣保罗的一个地方。 São Paulo. E o pastor chegou lá, pediu perdão a ele pela briga. 那我pastor que pediu， É, o pastor pediu 牧 perdão. 师也向他道歉说，我为了我们过去的吵架，我求你饶恕我。 Meu sogro chorou e disse: Eu é que preciso pedir perdão. 然后我岳父说，其实是我需要向你求你饶恕。 E assim que eles se reconciliaram, 然后他就哭了，然后他们就一起和好了。 a partir daquele momento, meu sogro foi sendo curado. 那时候开始，他的病就好了。 Havia 11 pessoas lá na UTI. 在加护病房有11个人， 10 morreram, menos o meu sogro. 10个人都死了，只有我岳父活过来。Glória a Deus！ Uma volta ao Senhor. Ele já morreu há 2 anos atrás, mas nesse tempo ele ficou vivo. Ele ficou 10 anos vivo. Ele ficou 10 anos curado. 然后他好了以后，他活的再活10年，2年前才去世的。 Deus deu a ele 10 anos de vida. 神给他多10年的生 Fazia 命， 10 anos que ele tinha brigado com o pastor. 就是10年，就是已经超过10年，他跟这个牧师吵架， Só depois ele partiu para a glória. 然后他就归回到荣耀了。 Jacó ficou 20 anos brigado com o irmão dele. 雅各跟他的哥哥吵架20年都没解决， E ele tinha que se voltar para Deus. 但是呢，他要归回神，他要去面对这些问题。 Quando eu perdoo, eu peço perdão. 其实当我求饶恕的时候，我也需要饶恕。 Quando eu tenho um confronto necessário, 当我需要去面对 Deus muda a minha história. 这个真的事情，神就改变我的生命。 Jacó pegou a família dele e voltou para a terra onde Isaac estava. 然后呢，雅各就带着他的家庭回到这个他父亲住的地方。 No meio do caminho, o mensageiro disse: Ó, teu irmão está vindo com 400 homens para te matar. 然后呢，回到半路的时候，有一个传信的说，你哥哥带的4个军，这个400个这个军兵要来杀你。 Depois de 20 anos, Esaú ainda tinha ódio de Jacó. 20年后，他的哥哥心中还充满怨恨， 400 homens com ele. 带着400个人来。 E agora ele disse: agora vou morrer. 这个雅各说：“我完蛋了，我会死的。” E ele então foi para um lugar sozinho e foi orar. 然后他就自己到一个地方去祷告。 Ele foi fazer isso aqui que Joel fala. 这就是像约珥先知讲的， Ele foi rasgar o coração diante de Deus. 他就这个撕裂他的心在神的面前。 O texto de Gênesis 32, a partir do versículo 13 em diante, fala essa história. 所以这个创世纪32章的13节以后就记载这个故事， Ele foi lutar com Deus. 他就跟神去摔跤， Ele foi se voltar para Deus. 他需要回转归向神。 Ele foi dizer para Deus que a vida dele não tinha sentido sem o Senhor. 他跟神说：“我没有你，我的生命就没有意义啊！” E ali ele luta com o próprio Jesus, 那个使者就是跟耶稣，他直接跟耶稣在摔跤， que apareceu naquele val de Jaboque em forma de homem. 因为那时候就是天使的神的使者，其实那是一个耶稣的一个化身。 São as famosas teofanias, quando É. Jesus aparecia em forma 这个 de homem. Theophania 就是神变成人的样式来彰显给人。 E Jacó luta com aquele que ele achava que era um anjo, mas era o próprio Deus. 圣经讲说那是神的使者，其实雅各在摔跤的那个就是耶稣。 E ele diz: Eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. 然后他打输的说：“你不赐福我，我就不让你走。” Meu irmão está vindo para me matar.
因为我的哥哥现在要来杀我。 Eu tenho família, tenho filhos, 我有家庭，我的妻子，我有儿女， eu tenho um futuro para viver, 我还有将来的应许要 mas eu 我。 preciso resolver o meu momento 但是 agora. 我现在要处理我这个问题。 Eu só saio daqui quando o Senhor me abençoar. 我从这里，如果你不赐福我，我就不离开这里。 E então o Senhor o abençoou. 神就赐福他， Tocou com a espada na coxa dele, 然后就伤了他的腿， ele saiu mancando, 他的腿以后他就开始就 mas ele saiu com um novo 歪脚 coração. 了。但是呢，他的心成为一个新的人， Ele sabia que lá naquele lugar, 他就给那个地方一个新的名字， o Senhor tinha tirado o espírito de morte 真正神是除掉他这个死亡的灵， e dado a ele um espírito de vida. 就是给他一个生命的灵。 Lá na presença de Deus, 在神的同在里， Deus tinha mudado o coração do irmão dele. 那他在跟神征战的时候，神也改变他哥哥的心。 Muitos que buscarem a Deus aqui, 你知道吗？很多人来这里寻找神， o Senhor vai te abençoar lá onde alguém que não gosta de você está. 那神已经在改变那些你需要处理的那一个人。 Enquanto você busca a presença de Deus aqui, 当你在这里寻找神的时候， Deus toca em alguém bem distante de você. 神已经在触摸离你很远的那一个人。 Deus fez isso com Jacó. 神就是这样的来面对雅各。 E Jacó colocou o nome daquele lugar de Peniel. 雅各把那个叫做以比努尔， Peniel significa vi Deus. 这里就是说我遇见神， Ele disse: Eu vi Deus face a face. 我就是这个亲眼的面对面遇见神， E ele colocou o nome de Peniel. 就是以比努尔。 E ele sabia que ele já estava abençoado. 他知道他已经得祝福了 E。quando Esaú chega, 当这个以扫来的时候 ao，invés de matar Jacó, 以扫没有杀他的， Esaú dá um abraço em Jacó. 以扫来是来拥抱他的弟弟。 Aqueles 20 anos são resolvidos ali. Foram resolvidos ali. 20年的恩怨就在那里解决了。 É assim que Deus faz. 神就是这样在做工。 Quando nós nos voltamos para Ele. 当我们的心归向神的时候 Quando，a igreja do Senhor se volta para Ele. 当教会的心归向神的时候， Quando você rasga o coração diante 当 do 你 Senhor. 撕裂你的里面的心， Quando nós nos rasgamos diante de Deus. 当我们的心在神面前撕裂， Deus, eu estou muito distante de Ti. 我们会说主啊，我离你很远。 Satanás tem tentado me matar de todo jeito. 撒旦常常一直要用多方的来杀我。 Os inimigos triunfam sobre mim. 这个仇敌要向我来夸胜， Eu preciso que o Senhor me abençoe, Senhor. 我需要你的赐福我。 E Deus que conhece os corações, 神认识我们的心， sabe que se você está falando sério, 他如果知道你真心在向他说话， sabe se não é só um momento de emoção, 你不是一个一时的冲动在那边说话， e Ele toca com a espada, a palavra dele. 他就是用他的话语，就好像一个圣灵的宝剑来触摸你。 Você pode sair até mancando com aquele toque, 你可能神的话语来触摸你的，你可能从那里出来是拐角的， mas você sai abençoado. 但是你出来是蒙福。 E naquele momento, Jacó e Esaú se reconciliaram. 那就是那个时刻，雅各跟以扫他们就和好了。 Ao invés de brigarem, fizeram um churrasco. 那本来是要打架的，现在就是他们一起吃烤肉， Se alegraram, comeram, 一起欢乐吃喝。 festejaram o reencontro. 他们来欢庆他们的再一次的会面。 O texto de Joel fala disso. 其实约珥这段经文就是在描写这个事情。 Fala que Deus vai te abençoar com o trigo, o vinho novo e o azeite. 神会给你什么五谷、新粮，还有油。 Não é pecado você ser abençoado. 你知道吗？你蒙福不是有罪的。 Você pode ser abençoado no seu trabalho, 你的工作蒙福是很好的。 nos projetos da faculdade, 你对你就学的大学的这些的计划蒙福是好的。 nos seus projetos profissionais, 你这个专业的还是你职业上的发展都是很好的。 na sua família. 你的家庭 É o trigo, o vinho e o azeite. 就是那个五谷有酒，还有什么油。 Deus abençoou Jacó naquele lugar. 其实上帝就赐福那个地方，就是赐福雅各。 20 anos de medo e raiva foram resolvidos naquele dia. 20年的恩怨惧怕，那一个时刻就解决了。
porque ele se voltou para Deus. 因为他的心归向神。 Se você nessa noite se voltar para Deus, 今天晚上你的心归向神， se ao invés de assistir TikTok você for ler a Bíblia, 你没有在那个 TikTok 看那些东西，你今天来读圣经。 fala nisso, eu ouvi falar que TikTok é chinês, hein? 你们知道 TikTok 是中国人的啊？ É verdade, né? É de lá. Ao invés de ver TikTok, você vai ler a palavra. 你用看 TikTok 的时间读圣经嘛， Você vai buscar ouvir Deus 你去学习聆听神， e Deus vai te abençoar. 神会赐福你， Deus vai te proteger. 上帝会保护你， Deus vai colocar a mão sobre você e vai te ajudar. 神的手要扶持你，来帮助你。 E aí depois que Jacó e Esaú se reconciliaram, 这个雅各跟以扫他们和好以后， o Esaú disse, ó, vamos juntos para a casa do nosso pai. 然后以扫说：“我们一起回到父亲的家吧。 Mas o Jacó falou, não, não, vai você primeiro, depois eu vou atrás de você. ”然后雅各说：“你先走嘛，我这个家族，我们慢慢的走。 Só que Jacó tinha um problema. ”雅各有一个问题， Ele recebeu a bênção de Deus, 他已经得了祝福， mas o caráter dele não mudou. 但是他的品格还没有改变。 Ele mentiu para Esaú. 他再一次都欺骗他的哥哥。 Ele falou, vai que eu vou seguindo você. 你先去走，我慢慢跟你。 E o Esaú foi para um lado e Jacó foi para o outro. 那以扫去一方面，他就故意跑到另外一方。 Jacó já estava abençoado, ele quis conquistar mais coisas. 他已经得到祝福，但是他的心要得到更多。 E talvez ele tenha pensado, 他可能他想了， bom, Deus me abençoou. 现在神祝福了， Esaú mudou o coração dele. 神改变我哥哥的心。 Mas se eu for junto com ele, pode ser que Esaú mude de ideia e queira me matar. 难道他讲说，我跟他在一起，有一天他不知道反面的时候，他又杀我怎么办？ Isso se chama dúvida. 这个叫做什么？怀疑。 Quando Deus te abençoa, ele não vai tirar a bênção. 当神已经赐福你的，他不会把你的祝福拿掉的。 Quando Deus te perdoa, ele não vai tirar o perdão que ele te deu. 当上帝饶恕你，他不会把你的饶恕你再拿回来的。 Quando Deus te cura de uma enfermidade, ele não vai botar a enfermidade de volta. 当上帝来医治你的疾病，他不会再一次让你继续在疾病当中。 Talvez você duvide de Deus, 可能你自己会怀疑神， mas Deus não pode duvidar da própria palavra dele. 但是神自己不会怀疑他自己的话。 Deus quer tirar essa dúvida do teu coração. 神今天要除掉你生命中的怀疑。 Jacó ficou tão maravilhado com Peniel. 这个雅各跟神面对面，哇，他觉得太奇妙了， Porque Peniel é um encontro com Deus. 因为那是面对面遇见神。 Talvez esse acampamento seja um encontro com Deus. 这几天你在这里，就好像这样，你面对面遇见神。 Talvez seja um Peniel para você. 这里就像好像这个伊比努尔给你， E no encontro com Deus você recebe a bênção. 因为你面对面遇见神，你一定是蒙福的。 Mas pode ser que o seu caráter não mude. 但是呢，你的品格若不改变， Porque Jacó continua sendo Jacó. 雅各继续就是雅各 O texto diz que lá no Val do Jaboque, 然后他就另外到一个地方 Jesus mudou o nome de Jacó. 因为耶稣他改变雅各的名。 Ele disse: o teu nome não será mais Jacó, mas Israel. 当他遇见神的时候，你不要再叫雅各，你要叫以色列， Porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. 因为你是好像个王子，你跟神征战，跟人征战，你都得胜。 Israel significa príncipe de Deus. 以色列就是神的王子， Jacó significa enganador. 雅各就是一个欺骗的人。 Você não é mais Jacó. 你不是一个继续欺骗人的 Você é 人， Israel. 你现在是一个以色列， Porque você lutou com Deus e com os homens e recebeu vitória. 因为你面对神跟人，你都得胜了。 Esse é o nosso momento presente. 这就是我们今天所要活的， Nos voltar para o Senhor. 回转归向神。 Jacó se voltou para Deus lá, 雅各归回神， mas depois duvidou. 然后呢又怀疑了， E aconteceram algumas coisas ruins na vida dele. 然后你看这段时间都发生很多糟糕的事情在他生命中。 Ele chegou numa cidade chamada Siquém. 他就到一个城市叫做示剑， Lá ele fez um altar a Deus. 他就在那边足坛献给神。 El Elohé Israel. 他就是O altar tinha o nome El Elohé Israel. 这个 Deus, o Deus de Israel. 这个祭坛就是这个神就是以色列的神。 Ele fez um altar em homenagem à bênção que ele tinha recebido. 他那个祭坛就在那边感谢神赐给我的祝福。
Ele falou que Deus era o Deus dele, Israel. 他就说神就是我的神，就是以色列，他就是以色列嘛，以色列的神。 Ele estava muito bem. 他知道这个事情， O irmão tinha perdoado ele, 因为他的哥哥已经赦免他了， ele tinha muitas riquezas. 他已经很多的财富。 Os filhos dele foram procurar terreno para comprar para a pastagem dos animais. 哇，他的儿子都去找更多的地方能来牧养他的羊群。 E a 他的 filha dele pegou um celular para fazer selfie. 啊，他这个女儿就拿那个手机在自拍， A filha dele foi passear 那女儿就出去玩， e no meio do passeio ela foi estuprada. 然后呢，她在玩的时候就被当地的人强奸了。 Como é que isso pode acontecer com Jacó? 因为什么？怎么雅各的女儿 Como é que isso 被 pode 外人强奸 acontecer 了？ com alguém que tem a bênção de Deus? 怎么有可能一个被赐福的人，他的女儿发生这个事情啊？ Diná, a filha dele, foi estuprada. 他的女儿叫做迪娜， A filha do pastor Israel. 就是以色列的王子的女儿被人家强奸。 E nós sabemos que os irmãos ficaram muito furiosos. 他的那些哥哥姐姐们，哥哥们，哇，真正很愤怒。 Especialmente o Simeão e o Levi. 然后就是利未跟西缅， E eles mataram todos os homens daquele lugar. 然后他们就用诡诈去把世界的人完全杀掉。 Todos os homens eles mataram. 他们杀掉那城市全部的男人。 Às vezes acontece quando você está se voltando para Deus 有时候你在回转归向神的时候， e você não deixa Deus fazer a obra completa, 神开始动工，但是你不允许他继续动工， pode ser que haja muitos problemas em sua vida e em minha vida. 所以你我的生命中就会发生很多这样的问题。 Jacó fica triste, 雅 Jacó 各 fica horrorizado 雅各听了他就很伤心，又是很惧怕。 e ele vai buscar a Deus de novo. 然后他惧怕的时候，他说就再一次的寻求神。 O que é que eu faço, Senhor? 他说：“哎呀，我们闯了那么大的祸，现在要做什么？ E assim como no texto de Joel, 就像约珥书这里讲的， Deus usa a mesma palavra que o profeta Joel usou. 神用约珥书的这个先知的同样一句话来向我们说， Ele usa a palavra voltar. 他说你们就归向我吧。 Ele falou: Jacó, 雅各， volta para Betel, 那时候你要回到伯特利， onde há 20 anos atrás, 这里就是你20年前， quando você fugia do seu irmão, 当你在逃避你哥哥的时候， eu me apresentei a você. 我向你显现。 Betel é mais importante que Peniel. 我跟你讲，这个伯特利比这个以比努尔更重要， Peniel representa momento de bênção, de maravilha. 因为以比努尔是你一个片时里面遇见神的一个时刻， Mas Peniel é temporário. 那是暂时的， Um milagre que lhe aconteceu 那一个神迹都是暂时的， há alguns anos atrás. 是几年前的事情。 Mas Betel é permanente. 但是伯特利是永远的。 Betel significa em hebraico casa de Deus. 伯特利的意思就是 Bet-El， 就是神的家， Casa de Deus. 神的家， Casa de Deus é algo permanente. 神的家是永远的，是稳固的。 Para o Espírito Santo derramar o seu poder sobre mim, 当圣灵浇灌我的时候，给我能力， eu preciso mais que Peniel, eu preciso de Betel. 我不是只有片时的，我需要神的家的居住， Nós somos uma casa de Deus. 因为我们是神的居所。 Nós somos feitos para ser morada de Deus. 我们这个人是要让神来居住在我们里面的， Eu e você somos morada do Altíssimo. 我们都是至高神的居所。 É nessa casa que se chama você que Deus quer morar. 神就是要住在你里面，你就是他的居所。 Isso é voltar-se para o Senhor. 这叫做你回转归向神。 Jacó reuniu os filhos, 然后雅各就聚集他的儿女， a filha que havia sido molestada, 就是包括他这个被伤害的女儿。 e ele diz: Eu sei porque tudo isso está acontecendo. 他说：“我要跟你说，为什么现在发生这么多的事情？ Nós temos que nos voltar para Deus. 我们要回转归向神。 Todos os ídolos que vocês têm, 你们身边全部的偶像， vamos enterrar aqui.
都拿出来，我们埋在这个地方。 Vamos fazer um cemitério dos ídolos. 我们做一个就是偶像的坟墓， Querido, nós temos que fazer um cemitério dos ídolos. 你知道吗？我们要把我们生命中每一个偶像埋在一个偶像的坟墓里， A família de Jacó pegou todos os ídolos. 然后他的儿女就把他，你看到、他们的儿女身边就一大堆的偶像就拿出来， E enterraram debaixo de um carvalho. 然后呢就在一棵树的下面就挖一个洞就把它埋下来。 Isso é o que o Joel fala. 哎，这就是约珥书所讲的， Os sacerdotes devem chorar, 祭司要哭泣， devem confessar pecados, 悔改认罪， reunir os adultos e as crianças 招聚老人、儿童， e vamos nos voltar para Deus. 我们每一个人都悔改归向神。 E Jacó fez isso. 雅各就遵行了， Aí ele chegou lá naquele lugar chamado Betel. 然后他们就回到伯特利， E Jesus apareceu para ele de novo. 然后呢，耶稣的发生，神就再一次的向他们显 E 现。 Jesus disse pela segunda vez, 第二次，耶稣跟他说， porque a primeira ele tinha perdido. 因为第一次他失去了， Talvez alguns de nós já perderam algumas oportunidades. 你知道吗？我们很多人，神给我们机会，我们都让他走掉了。 E talvez o diabo esteja dizendo para alguém, não tem mais chance para você. 哎，有时候这个仇敌跟他讲说，你没有机会了。 Você já pecou demais. 哎呀，你已经犯罪太久了。 O que 都 você 太 está 多了 fazendo aqui nesse acampamento? 你在这里做什么？ Não vai acontecer nada de novo na sua 你 vida. 在这里不会发生任何事情， Deus não vai te perdoar mais. 神不会再饶恕你了。 Mas não é assim que acontece. 哎，这个不是这样的。 Jesus apareceu pela segunda vez a Jacó, 耶稣第二次向 lá 雅 em 各显现， Betel, 也是在神的家贝调伯特利。 e disse: O teu nome não será mais Jacó, 然后说：“你的名字不能再是雅各了。 teu nome é Israel. ”再次跟他讲说：“你现在的名字就是以色列。 Jesus falou pela segunda vez porque Jacó tinha perdido aquela oportunidade primeira. ”因为耶稣第一次说：“你现在名字是以色列，但是还继续活在雅各。”他第二次说：“不要再活着唱雅各，要活着像以色列。 Não deixe que o pai da mentira defina a sua vida. 不要让谎言的父，就是魔鬼，来定义你的生命。 Deus vai te perdoar nessa noite. 上帝今天晚上要饶恕你。” Jacó foi reconciliado, Israel foi reconciliado ali. 然后以色列就在那边与神和好。 E aí realmente ele voltou para a casa do pai dele. 然后他那时候他才真正回到他父家， Se uniu a Esaú. 他跟他的哥哥聚集在一 O 起， Isaac ainda viveu alguns anos. 然后就跟他的爸爸以扫。 Depois enterraram o pai. 活了几年以后，他爸爸安息的时候来埋葬他爸爸。 E a história de Jacó continuou 雅各的故事继续， através dos filhos dele. 继续借着他的儿子们继续的， De forma Passa. especial, o seu filho Judá. 然后特别是犹大， Porque de Judá veio Jesus. 因为犹大的后裔就是什么， E Jesus está aqui. 带来我们的救主耶稣。 Isso é o que nós precisamos no nosso momento presente. 今天我们所要做的就是这个。 No futuro, Jesus voltará. 将来神会，耶稣会再来的。 Mas o meu momento presente 但是我今天活着要做什么？ é nos voltarmos para o Senhor. 我要全心悔改归向神。 Deus quer que isso aconteça nessa noite, 神要你今天晚上就是要发生在你生命中， ou a partir dessa noite. 就是从今天开始。 Talvez você tenha uma Peniel nessa noite, 可能你今天就会像雅各来遇见神的经历， mas você já sabe que Deus quer Betel. 但是神在你的生命不是你一个片时的经历神，神要居住在你生命中。 Deus deseja me dar e te dar não só o trigo, o azeite e o vinho. 神不要给你只是这些这个大麦这些的酒跟这些油， Mas Ele deseja te dar uma vida nova. 他要给你更多是给你一个全新的生命， Mudar teu nome para Israel. 把你的名字改成以色列， Fazer de você um grande homem, uma grande mulher de Deus. 让你真正活出主所要你活出的那一个男人跟女人。 Desde o nascimento, Jacó foi carimbado. 其实雅各出生的时候已经有盖印了， Ele não presta, ele é ruim, ele engana as pessoas. 人就跟他说你这是骗子了，你没有用了，你这个人不可靠。 Talvez algum pai chamou o filho de burro, de outros nomes. 很多爸爸跟孩子讲，你那么笨啊，你没有用了。 Porque quem chamou Jacó de Jacó foi o pai dele, foi Isaac que deu o nome.
因为什么他的名字雅各是谁给他的？就他爸爸给他的。 Talvez alguém aqui foi carimbado pelo seu próprio pai. 很多这个现在孩子啊，就是被爸爸盖印了， Com um carimbo aqui na sua 他 testa. 盖在他的头印里面。 Você não vai vencer na vida. 你没有出息的， Seu casamento não vai dar certo. 哎呀，你的婚姻不会好的， Você vai morrer com essa doença. 哎呀，你会生病死掉的。 Isso é um carimbo 他就是在盖你的印， que o diabo coloca. 就是好像这个仇敌的一个做主一样， Mas assim como Jacó foi transformado, 就像雅各这样被改变， assim como meu sogro foi transformado naquele leito de 就 hospital, 像我岳父在这个病床上他被改变。 todos os doentes ali, exceto ele, morreram. Isso é verdade. 哦 Estamos aqui 这 na 是一个 presença de Deus. 事实哦，在那里面只有他活出来的而已。 De 11 enfermos, só ele escapou, 11个人在家不护病房，只有他出来， porque ele recebeu um novo coração. 因为他接受了一个新的心。 Esse é o meu momento presente. 这就是我们今天需要做的事情。 É para isso que nós estamos nesse acampamento. 所以，我们今天在这个退休会， Não é só para descansar do trabalho, 还不是只有停了工作来这里休息， é para receber um novo carimbo de Deus. 我们来接受神新的印记。 Teu nome não é mais Jacó, mas é Israel. 你的名字不是在说是雅各，你现在是以色列。 Esse é o nosso tempo. 这是我们的时刻， O Senhor vai te dar muitas bênçãos 神会给你很多的祝福， até a volta de Jesus. 在耶稣再来以前， O propósito da sua vida vai se cumprir. 神在你生命的目的会成就的。 Você não nasceu apenas para sentar em um banco. 你不是活着就坐在这里， Você não nasceu apenas para deixar o tempo passar. 你不是活着就一天过一天就算了。 Você nasceu e eu nasci para sermos o Israel de Deus. 你的我的出生就要活出像神的以色列。 E o texto de Joel diz no versículo 27, você nunca mais vai ser envergonhado. 然后在这个27节当中说，因为你不必再经过别人的羞辱， Deus tira a nossa vergonha. 神就除掉我们的羞耻。 O texto diz, vocês saberão que eu estou no meio de Israel. 然后大家都知道说，我就在以色列的当中， Eu sou o Senhor, 我是神， o seu Deus. 我是主，我是你们的神。 Não há nenhum outro. 在全世界当中没有另外一位真神， Nunca mais o meu povo será humilhado. 我的百姓不再被羞辱。 Esse é um tempo novo. 这是神给我们一个新的时间。 Se você entendeu a palavra, o que o Espírito Santo te disse, 你如果明白今天圣灵跟你说的话， faça o que ele manda você fazer. 你就什么顺服他叫你做的。 Se precisa perdoar alguém, 你如果需要饶恕某人， e se ela não estiver aqui, 可能他现在不在这里， lute com Deus agora. 你跟神摔跤啊！ Diga, Deus, eu quero perdoar aquela 你 pessoa. 说神啊，我要饶恕那一个人。 Talvez ela tenha te traído. 可能他背逆你，背叛 Talvez ela 你， tenha roubado alguma coisa de você. 可能他偷窃你生命中的东西， Talvez ela tenha feito muito mal e ainda continua fazendo. 可能他生命做了很糟糕、很坏的事情了，还继续在外面做。 Talvez ela deseje até a sua morte. 可能他就很想你死。 Mas o Espírito Santo diz, perdoa. 圣灵说饶恕， Cite o nome dela aí onde você está e perdoe. 然后你就提他的名，说我在这里奉主名去饶恕他。 E se você vai ter esse confronto inevitável, um dia isso acontecerá. 因为这些是你们能避免 Só que, 逃避面对的事情。 só que ao invés de morte, Deus te dará vida. 因为神要给你不是死亡，是给你 Porque 生命。 nesse dia, nessa noite, nesse lugar, o Senhor apareceu para você e te abençoou. 因为今天此时此刻，神要彰显与你面对面来触摸你。 Você pode sair até mancando com a espada, 可能神的剑 mas você, 来摸你的时候，你可能出去是拐角的， mas você sai daqui com a bênção. 但是你出来的是真正的祝福。 Comece a orar aí. Diga, Deus, eu quero uma nova vida. 那你就开始祷告说：“主啊，我要活出这个新的生命。 Pode ser que não seja ninguém para perdoar. ”哎，可能你生命你没有什么需要改变饶恕的， Pode ser que seja você mesmo 可能就是你自己， a pedir perdão ao Senhor. 你自己需要求神饶恕你。 Talvez não seja alguém, um confronto com alguém, mas um confronto com Deus. 但是你不是就面对人，你要面对神。 Talvez você tenha confrontado Deus. 可能你在面对神的时候， Não lutado com Deus, mas lutado contra Deus. 你真是这，你好像你在抵抗神。
Então é hora de você pedir perdão ao Senhor. 你说神啊，主啊，我常常在抵抗你，我求你饶恕我。 Diga assim, Deus, eu não quero mais lutar contra o Senhor. 主啊，我不要跟你摔跤了。 Porque você sabe que a gente pode lutar contra Deus. 你知道你可能都在跟神摔跤。 Jesus falou, quem não é por mim, é contra mim. 神说，如果不是帮助我的，就是抵挡我的嘛。 Talvez você tenha lutado contra Deus. 有可能你就是一直在跟神对敌。 Talvez você use argumentos para ficar longe de Deus. 你自己又用了很多理由让你远离神。 Talvez as decepções do passado, as mágoas, você use isso. Onde estava o Senhor que não me abençoou naquele dia? 那可能你对神的失望，还是你生命中有一些的痛苦，说神啊，我痛苦当中你在哪里？ Se você quer sair daqui diferente, 你如果在这时候要从这里出去是不一样的， peça perdão ao Senhor. 你需要跟神说，神啊，你饶恕我。 Isso é o que Joel 2 fala. 这就是约珥第2章讲， Volte-se para mim, 回转归向我， com choro, jejuns, orações. 用哭泣，用禁食，用祷告， Rasgue o seu coração agora. 撕裂你的心。这时候， Talvez seu coração, meu coração, seja mais ou menos de ferro. 有时候我们的心好像一个铁的心，已经刚硬了。 Mas pela fé, rasgue o teu coração de ferro 但 hoje. 是你凭信心把这个铁的心说话撕开它， Porque antes de Jesus voltar, Ele quer que eu volte para Ele. 因为耶稣还没有再来以前，他要我先悔改归向他， Deixa Deus falar com você. 让神向你说话。 Se o louvor pudesse cantar aquela canção de novo, aquela última, Jesus, 耶稣， vem encher minha vida, vem encher com seu amor. E enquanto o louvor canta essa canção, deixa Jesus encher tua vida com seu espírito e o seu amor. Deixa Jesus cuidar das coisas que te fazem feliz. Essa canção, enquanto o Espírito Santo ministra através dos seus filhos aqui, deixa Jesus cuidar hoje. Fala como Jacó, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não vou sair daqui com essa amargura. 所以你要跟神说，我在这里，我心中有什么痛苦，有什么苦度，有什么不饶恕啊？你说主啊，我从这里出去，我不要让这些继续的来辖制的残留我，我真正从这里要得到赦免，得到释放。 O Senhor está preparando agora o terreno para você. 神现在就是在预备你的心， Para o Espírito Santo ser derramado de forma poderosa, meu coração tem que estar limpo. 你要把他的生命厚厚浇灌，但是我的心需要被洁净。 Continue aí de cabeça baixa, orando ao Senhor. 你现在继续可以在你的地方向神祷告。 Nós estamos no altar de Deus. 我们的心回前。 Aqui nessa noite.
Diga assim, querido Deus, 我们向耶稣说：“亲爱的主耶稣， eu luto como Jacó no Val de Jaboque. 我就像雅各在跟你摔跤一样， Eu não quero sair daqui se o Senhor não me abençoar. 我如果不赐福我，我不要从这里出去。 E a bênção que eu quero nessa noite 我所要的祝福，在今天晚上 é uma transformação em minha vida. 一个生命的改变。 Eu quero me voltar para o Senhor 我的心要归向神， e esperar o Senhor voltar 以便我能等候主你的再来， com o coração cheio do Senhor. 让我的心是充满主你自己。 Quero ser tocado com a espada da palavra. 我需要你圣灵的宝剑，就是你的话语来触摸我， A espada de bênção, 是一个这个祝福的宝剑， a espada de transformação. 是一个改变的宝剑。 Nessa noite eu rasgo meu coração, 今天晚上我撕裂我的心， renuncio religiosidade 我除去我外表的宗教行为， para andar na tua presença. 因为我要进入你的同在。 É isso que eu te peço, 这是我向你所求的 em，nome de Jesus. 奉耶稣基督的名， Amém. 阿门。